família começa com um homem que era servo dos profetas. Era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha compromisso com o Senhor. Era um homem que frequentava a igreja. Era um homem que tinha temor. Era um homem que não era apenas um membro de banco, mas era alguém que participava, era alguém que servia, era alguém que estava ali ao lado dos profetas para o que eles precisassem. Era um homem que tinha temor ao Senhor. Diga, ele era um crente. Diga para o seu irmão, este homem era crente, ele era cristão. Diga aleluia. E esta família era uma família temente ao Senhor. Aquele homem e aquela mulher se casaram, tiveram a primeira gravidez, e com aquela gravidez a expectativa de uma criança, do nascimento que traria felicidade, que traria alegria àquela casa, como assim aconteceu. Depois de mais um tempo, nasceu a segunda criança, o segundo filho, e aquela família cheia de sonhos, cheia de planos, aquele casal que um dia se uniu e que pensava em ver os seus filhos criados, em ver os seus filhos se formando, em ver os seus filhos caminhando, formando famílias. Tinham planos, diga planos. Tinham sonhos, Aquele homem, de repente, a Bíblia não relata porquê, não diz qual o motivo, se ele adoeceu, o que aconteceu com aquele homem, mas fato é que no auge da sua vida, no momento em que aquela família estava vivendo um momento de realizações, aquela família estava crescendo, aquela família, aquele homem, aquela mulher podia ver os seus filhos crescendo e planejando coisas para eles. De repente aquele homem morre. De repente todos os sonhos e planos de envelhecerem juntos, todos os sonhos e planos de ver os filhos se casando, todos os sonhos e planos de verem os netos brincando, agora estavam interrompidos, porque aquele homem morre. E não somente a morte daquele homem estabelece uma tragédia que poderia representar o fim de todos os sonhos. A morte daquele homem trouxe outras implicações. Mas antes de passar para esta questão toda, eu quero falar um pouco daquela mulher tremenda, desta mulher que nós conhecemos como a viúva do azeite. Ela não tem um nome, não se fala o nome dela na Bíblia, mas é uma mulher tremenda. Primeira coisa que eu quero falar sobre esta mulher é que, como todas as mulheres, ela era extraordinária. Amém. Amém. Aleluia. Pegou no tranco. Mas eu vou falar de novo. Aquela mulher, como todas as mulheres, era extraordinária. Aleluia. Esse homem é de Deus. Aleluia. Por que, pastor, ela era extraordinária? Porque, como todas as mulheres, ela cuidava com zelo da sua casa. Amém. Ela cuidava com carinho, com presteza. Amém. Ela não tratava a sua casa de qualquer maneira. Ela tratava com zelo os seus filhos. Cuidava com carinho, cuidava com amor. Ela cuidava com zelo da sua família. Ela não tinha a preocupação de cuidar de uma coisa apenas, mas ela se multiplicava, como é comum às mulheres, se multiplicava para cuidar com zelo de todas as coisas. Amém. Suas responsabilidades eram imensas. E Deus as capacitou as mulheres para este grande trabalho. Amém. Deus deu uma qualidade, Deus deu uma característica que é pertinente e comum a todas as mulheres: a capacidade de fazer várias coisas e bem ao mesmo tempo. Amém, graças a Deus. Por isso, aquela mulher era extraordinária. Isso e é interessante que, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma coisa. Salomão reconhecia a maneira extraordinária, ou seja, como as mulheres são extraordinárias, quando ele fala de alguém virtuoso, de alguém extraordinário. Salomão não fala do homem virtuoso, mas ele fala da mulher virtuosa. Isso aí. Salomão reconhece
que só a mulher é capaz de acumular tantas virtudes. Amém. Essa mulher era uma mulher tremenda. E esta mulher, como não era diferente das demais, como eu disse anteriormente, cuidava bem da sua casa, cuidava bem do seu marido, cuidava bem dos seus filhos, cuidava bem da sua família. Nós podemos aprender tremendamente quando Deus quer falar de cuidado. Deus refere-se a animais que têm ou a expressão do gênero como feminino, como por exemplo a águia. A águia pode ser macho ou pode ser fêmea, mas falando de gênero, é um gênero feminino. Nós não falamos o águia, nós falamos a águia. Pode até existir a expressão o águia, como existe na língua portuguesa, mas quando se fala de o águia, é aquele que é sagaz, que é esperto. Agora, quando se fala de alguém excelente, se fala da águia, que é o gênero feminino. Quando Deus quer falar de um cuidado extraordinário, Ele usa Jesus Cristo. Quando olha para Jerusalém, Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, na qual eu quis aninhar em meus braços, quis colocar debaixo dos meus braços, debaixo das minhas asas, como a galinha que protege os seus pintinhos. Querido, se você já teve a oportunidade de ver, é incrível. Eu não consigo me lembrar de algo tão extraordinário no cuidado com os filhos do que o de uma galinha. A galinha, ela nunca sai quando ela está com seus pintinhos. Ela nunca sai para ciscar e deixa os pintinhos de lado. Por outro lado, o galo, ele é capaz de sair para ciscar, para comer o milho, para comer para se alimentar e deixar os pintinhos de lado. E se vier um pintinho para próximo dele para comer aquilo que ele está comendo, ele começa a bicar. Do tipo, sai daqui. A galinha não. A galinha ela é capaz de bicar o alimento, mas não para comer, mas para cortá-lo, para diminuí-lo, para que os seus filhotes possam comer. Cuidado. Somente a mulher tem essa capacidade de guardar essas virtudes. E de repente, esta mulher virtuosa vive uma grande tragédia em sua vida, que foi a sua viuvez. Querido, a mulher ela pode ser extraordinária, como é de fato, mas nenhuma mulher está preparada para viver a viuvez. Nenhuma mulher está preparada para a morte do seu marido. Acredito que nenhuma das irmãs aqui planeja assim, bom, o dia que o Taiguara morrer, aleluia. Tá amarrado. O dia que o Eduardo morrer, glória a Deus. O dia que o César morrer, oh, louvado seja o nome do Senhor. O dia que o pastor morrer, Deus seja louvado. Ainda mais teve um seguro. Nenhuma mulher pensa dessa forma. Ou melhor, vamos substituir, né? A maioria das mulheres não pensa dessa forma, porque infelizmente hoje em dia há mulheres que estão mais interessadas no seguro do marido do que na própria vida deles. Mulheres virtuosas. Mas eu estou falando de mulheres virtuosas, Isso aí, amém? amém. Mulheres que louvam, que temem e amam a Deus. Aí, mulheres que amam Amém? a Deus. Amém. Mulher que ama a Deus não quer a morte do marido. Isso aí. Mulher que ama a Deus quer o marido ao seu lado, Isso aí. envelhecendo junto. Isso. Amém? E aquela mulher não estava preparada para a viuvez. E ela teve que, de repente, enfrentar essa situação. A viuvez é um peso incomum para uma mulher, porque sua carga aumenta, irmãos.